Daí galerinha, beleza? Vou dar uma relembrada aqui com vocês em vetor, já que tá chegando a prova aí, o pessoal tá com dúvida ainda. Então vou dar uma faladinha sobre vetor. Eu dormi bem pouco hoje, dormi nem 3 horas, mas vamos lá. É o seguinte galerinha, vetor nada mais é do que uma variável que tem várias posições. Você pode armazenar vários valores diferentes nela. Dá para comparar com uma tabela. Variável, né? Vetor nada mais é do que uma tabela. E como que a gente vai trabalhar com essa tabela? Toda tabela ela tem índices, né? Por exemplo, a tabela do Excel, cada coluna é marcada lá em cima por um conjunto ou uma letra, um conjunto de letras. O nosso vetor é com número, né? E como é que é esse número? A primeira posição é 0 e a última posição vai depender de qual o tamanho do vetor que você vai criar. Por exemplo, se você criar um vetor de 30 posições, a primeira vai ser 0 e a última vai ser a posição 29, né? Eu vou criar um scriptzinho para preencher um vetor com exatamente o número da posição, do index de cada posição dos valores que eu vou criar. Então, eu vou, por exemplo, vou pegar um vetor de 30 e vou pedir para ele preencher o vetor com todas as posições dele. Então, 0, 1, 2, 3, 4 até 29. Né? E para isso, eu vou precisar usar um laço de repetição, que vai ser o for, e eu vou ter que criar um vetor. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma variável aqui, vamos dar o nome mesmo de vetor, é igual new array, e aí eu vou dizer que ele vai ser n. Por que n? Porque eu quero definir aqui em cima numa variável. Eu vou pedir para o usuário informar qual que vai ser o tamanho desse vetor. Então vou já colocar aqui n igual prompt. Vou botar um parseInt. Esse número precisa ser necessariamente inteiro. Não dá para mim ter um vetor de tamanho float. É impossível. Vai travar o programa provavelmente. Bom, então aqui eu criei o meu vetor, correto? Eu tenho uma variável chamada vetor, que é igual a new array, né? E o tamanho desse new array ainda não foi definido, ele é igual a variável n. Eu vou ler aqui esse código de cima aqui. Para a gente ver se está funcionando, eu vou agora preencher esse vetor, só que eu vou preencher com a posição certinha dele para vocês verem, tá? Então eu vou pegar aqui for 0, e mais. Agora eu vou trabalhar com esse vetor. Como é que a gente trabalha com esse vetor? A gente chama o vetor, correto? A gente vai abrir o colchetes e dentro do colchetes vai a posição do vetor. Então eu vou colocar a variável i, porque eu quero preencher ele com a posição que eu vou estar mexendo. Então o vetor na posição i vai ser igual a i. Eu vou pedir para ele escrever esse vetor.
Vou executar ali então só para a gente ver. Então vocês vão ver certinho como é que fica essa posição do vetor, como é que funciona isso exatamente. Eu vou então criar aqui um vetor de 30. Deixa eu abrir que eu acho que está demorando por causa do software de gravação aqui. Ai, não abriu porque n igual a par. Ah, faltou o T aqui. Pronto. Então vamos lá, galerinha. Tinha faltado só o T ali no prompt mesmo. Então eu vou pedir um valor de tamanho 30. Né, e o que ele vai fazer? Ó? Então aqui ele vai trazer todas as posições desse vetor, correto? Isso aqui é só para vocês assimilar, tá? O vetor sempre vai começar no 0, correto? E vai até o número que vocês, né, estipularam que iria ser o tamanho do vetor menos 1. Né? Como 0 aqui já conta uma posição, então se eu digitei 30, ele vai do 0 ao 29. Se eu digitar 10, ele vai do 0 ao 9. Se eu digitar 5, ele vai do 0 ao 4. Né? Isso só para vocês assimilar essa posição. Como que eu posso trabalhar com o vetor agora? Eu posso criar um vetor de quantas posições eu quiser, 100, 200, 1000. Né? E dentro desse vetor eu posso armazenar os dados que eu quiser também para mexer no meu programa. Né? Não tem limite, não tem nada que me impeça de fazer a quantidade de números que eu quiser dentro de um vetor. Então não sei se eu conseguir dar acabar ocupando toda a memória do computador, o que ia ser muito difícil, mas tudo bem. Provavelmente o navegador ia travar bem antes disso. Bom, agora que eu criei o meu vetor aqui, eu já defini o tamanho dele. Eu vou pedir para ele preencher esse meu vetor. Eu vou preencher esse meu vetor agora de uma forma aleatória, tá? Então, eu vou deixar essa parte do código assim como tá. Eu só vou pedir para pular duas linhas aqui para a gente continuar lá embaixo, correto? Então aqui, até aqui eu tenho um vetor de n posições que vai ser preenchido com o seu né, vai ser preenchido com o seu índice, cada posição com o seu índice. O que eu vou fazer agora? Eu vou preencher esse vetor de outra forma, vou preencher ele aleatoriamente. Vou abrir aqui novamente o for. Vou copiar aqui de cima, porque basicamente vai ser a mesma coisa. E aí eu vou usar um método aqui bem interessante. Eu vou pedir primeiro para pegar o vetor na posição I, vai ser igual net ponto. Eu acredito que seja assim, se eu não escrevi errado.
fazer um teste ali. Correto. Deixa eu só botar aqui nesse random um par simples. Nosso amigo Firefox tem o costume de fazer esses métodos tudo com o número com casa decimal. Eu quero o número inteiro para facilitar aqui o entendimento. Bom, galerinha, fiz aqui um códigozinho, desculpa ali a demora, mas é que estava ajeitando ali o random. Fiz um códigozinho que eu vou preencher esse vetor aleatoriamente. Então vocês vão ver que ele vai estar todo, né, todo fora de ordem, então tá bem desordenado. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora um código para ordenar esse vetor. Como é que a gente pode ordenar esse vetor? A gente pode fazer de várias formas, certo? O melhor método mais garantido, mais fácil é eu pegar cada um dos valores e comparar com todos os próximos. Então vou pegar o primeiro aqui, o 0, né? Vou pegar o 0 e comparar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, 6 até o final. O legal desse código aqui é que ele eu posso definir o tamanho do vetor, então, né, eu posso fazer tanto com 50 quanto com 1000. Eu vou aqui estar fazendo para vocês então a ordenação desses vetores. Foi a mesma coisa que o professor pediu de exercício para a prova. Eu vou criar então aqui mais um laço de repetição. Né? Mesma coisa, até eu posso copiar aqui de cima. Vou precisar de uma variável auxiliar, né, para armazenar esses valores. Correto? E agora eu vou fazer o programa trabalhar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o vetor na posição 0, ou seja, na primeira, né? E vou perguntar se ele é maior que o vetor Espera aí um pouquinho. Lógico que foi errado. Eu vou fazer eu vou precisar de 2 for, verdade. Espera aí.
Eu preciso de outros, eu preciso de um for para trocar o que eu estou comparando e outro para mim ir comparando com os seguintes. Então vou precisar de dois laços de repetição. E aqui esse aqui vai ser o J então. Então eu vou pegar o vetor na I, e se ele for maior que o vetor na posição J, eu vou trocar. Vou fazer um if aqui. Aí eu abri o desvio condicional e agora que eu abri esse desvio condicional eu vou fazer a troca. Por quê? Caso o vetor que eu estou comparando, que está primeiro, o vetor I, for maior que o vetor na posição J, eu vou precisar trocar, porque ele está desordenado. Então, eu vou pegar o valor do vetor I e eu vou colocar na variável auxiliar. Eu vou dizer que o vetor I é igual ao vetor J e que o vetor na posição J vai receber a variável auxiliar. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar, nesse caso, o vetor I for maior que o vetor J, como o I vai vir antes do, né? O I vai vir antes do J, eu vou pegar o auxiliar e vou dizer que ele vai ser igual ao vetor I, para guardar esse valor. Depois eu vou pegar o valor de J e jogar para dentro do I, e vou pegar o vetor J e jogar o auxiliar dentro dele, que armazenou o valor de I anteriormente, para trocar. Só que aqui nesse segundo laço de repetição aqui que eu estou fazendo, fora aqui, eu preciso que o J seja igual a I mais 1. Ele sempre fica comparar com o próximo, né? Depois do I. Eu preciso pegar aqui o vetor e eu preciso fazer o seguinte. Né? Eu vou pegar o primeiro valor aqui, o 103. Eu preciso começar a comparar ele a partir do 159. Quando eu comparar ele com todos, eu vou precisar pegar o próximo aqui, né, que vai estar aqui, o 159, eu vou precisar comparar com todos os outros depois dele, assim por diante. Bom, galerinha, é isso aí. Acho que esse código vai ordenar o vetor. Eu vou pedir para ele dar uma passada aqui para a gente ver. Ó, o vetor ficou realmente ordenado. O código é bem simples, gente. Eu só preciso ficar comparando, né, passar um laço de repetição comparando a minha primeira posição com todas as demais. Depois eu vou comparar a segunda com todas as demais. Assim vai indo. Só preciso de um outro laço. Preciso de um para comparar a minha posição com todas as demais e outro para trocar a minha posição. Né? É por isso que eu uso dois laços de repetição. Esse aqui vai dizer qual que é o vetor, qual que é o index do vetor que eu estou trabalhando. Esse segundo vai comparar esse meu index do vetor que eu estou trabalhando com todos os próximos. Para a gente fazer essa ordenação. Correto? No caso, essa aqui, né, seria uma parte da prova, só que teria que ser botada dentro de função que eu vou falar depois. Acho que por enquanto é isso aí, galerinha.
vou encerrar por aqui, acho que já deu 20 minutos já, tá bom?